E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre os times especiais, mais precisamente sobre o time de kickoff. Mas antes, peço para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, deixar o seu like e seu comentário nesse vídeo, pois isso me ajuda muito para continuar a produzir esse material para vocês, beleza? Bom, vamos ao nosso foco, que é o time de kickoff. Para falar sobre esse time, eu vou fazer uma subdivisão na nossa conversa. Primeiro eu vou falar sobre o campo e as suas zonas, ou seja, como iremos reagir conforme avançamos no campo após o chute. E na segunda parte eu falarei de forma mais específica sobre a função de cada jogador e como você pode montar a nossa cobertura de chute, certo? Começando então pelo campo. Eu vou dividir ele em 4 zonas. A primeira eu chamarei de zona verde, que vai da saída da bola até mais ou menos a linha de 40 jardas do time de retorno. A segunda zona é a laranja, que vai dessa linha de 40 até mais ou menos a linha de 25. Depois vem a zona roxa, que fica entre as linhas de 25 e 15 jardas. E por fim, a zona vermelha, tá? Que em uma situação de um bom chute, fica da linha de 15 jardas até mais ou menos a end zone. Antes de entrar na parte mais específica de cada uma dessas zonas, eu quero deixar claro que a escolha das cores foi algo particular meu, tá? E também que essas profundidades elas são variáveis conforme a distância do chute. Caso a bola caia na linha de 20 jardas, por exemplo, essas profundidades já mudam completamente. Aqui a gente está adotando uma situação de um bom chute, onde a bola vai, no mínimo, no início da end zone e com um bom hang time, beleza? De forma mais específica agora, a zona verde ela é a nossa zona de velocidade. Nesse setor do campo, precisamos correr o mais rápido possível. É aqui que definimos a nossa distância para o retornador no momento da recepção da bola. Se a gente for lento na saída, já estamos oferecendo jardas ao time de retorno. Por isso, é importantíssimo ter uma boa saída no tempo certo da bola e aumentar muito a velocidade nessas primeiras jardas do campo. Na zona laranja, que eu vou chamar de zona de evitar o contato, é o ponto que nós encontramos provavelmente a maioria dos bloqueadores. E aqui é crucial que a gente não fique preso nesses caras. Naturalmente, a nossa velocidade vai se reduzir um pouco para conseguir desviar desses bloqueadores. Porém, não podemos perder tempo e devemos seguir em direção ao retornador. Aqui é importante ressaltar que desviar dos bloqueadores é importante, mas também é crucial manter a sua lane, ou seja, sua linha de responsabilidade na jogada. Dessa forma, não é interessante fazer um balão muito grande para sair do bloqueador, pois isso vai dificultar muito a recuperação dos seus espaços. Muitos drills para sair desse bloqueio em velocidade são feitos para trabalhar melhor nessa zona do campo. Após essa zona então de evitar o contato, vem a zona roxa, tá? Que vai ser a nossa chamada zona de contato. E aqui eu quero destacar que é onde a gente vai encarar os bloqueadores, né? Esses bloqueadores que vêm lá de trás e são os caras que vêm liderando o retorno. Esses caras eles precisam ser parados para termos o retornador desprotegido e assim conseguir realizar o tackle. Muitos treinadores chamam essa zona como zona de 2 gaps, onde se encara o bloqueador trabalhando para conseguir o tackle nos seus 2 ombros. Eu particularmente prefiro chamar apenas de zona de contato, porque essa responsabilidade ela pode variar. Por exemplo, se você estiver sozinho, tá, contra o bloqueador líder do retorno e o retornador, aí sim é totalmente necessário que jogue 2 gaps, domine o líder da corrida e fique em posição para tackle, em qualquer lado que o retornador decida buscar. Porém, se nessa zona estivermos em 2 jogadores contra o líder do retorno e o retornador, o trabalho em equipe passa a ser fundamental, pois parar o líder da corrida por um dos ombros, tá? E jogar o retornador para o outro lado. Assim a gente vai trabalhar em equipe, vai manter uma responsabilidade de um gap, então um para o retornador utilizando um ombro, obriga o retornador a buscar o outro, e aí o companheiro vai estar lá para fazer esse tackle. Por isso que eu prefiro chamar de zona de contato, visto que aqui então iremos parar o líder do retorno e ficar em posição para conter esse avanço do retornador, seja jogando em um, seja jogando em 2 gaps, beleza? A última zona, a zona vermelha, a qual eu chamei de zona de tackle, é aquela situação perfeita,
onde estamos livres dos bloqueadores e cara a cara com o retornador, ficando livre para esse trabalho de tackle. É difícil estar nessa condição, pois depende de um chute longo e com bom hang time, além de não sofrer o contato nas zonas anteriores, tá? E não ter a obrigação de parar nenhum bloqueador líder. Porém, se a gente chegar nessa situação, temos a oportunidade de garantir um tackle, né, deixando o adversário lá atrás. Vamos observar no vídeo agora então e ver como que funciona esse trabalho nas zonas do campo. Observem como os jogadores do Miami aceleram bastante na zona verde. Depois eles acabam reduzindo um pouco a velocidade para sair dos bloqueadores que estavam na primeira linha de retorno, tá? E chegar então na zona de contato. Quando eles chegam nessa zona de contato, observem que eles agridem os bloqueadores, né, para impedir que esses líderes do retorno prossigam. Claro, se a gente for analisar a jogada em si, o time de chute acaba cedendo muitas jardas, pois alguns jogadores não fazem o seu trabalho de forma eficiente. Isso acaba por abrir espaço para os Bears avançarem no campo. Mas reparem no princípio de cada zona. Na zona de velocidade, tá? Na zona de evitar o contato e na zona de contato. E aí, né, a gente pode ver que, salvo alguns erros individuais, a ideia geral, né, da nossa forma de atuar no campo, ela é mantida, beleza? Agora vamos falar sobre os jogadores de forma específica. Vamos entender mais sobre os detalhes de como o Miami estruturou o time de cobertura de kickoff. Não basta todos correrem o mais rápido possível, tá? E ir atrás do retornador de forma desorganizada. Precisa então de uma organização e uma definição de responsabilidades para cada um dos jogadores que está em campo. Essa estruturação ela é totalmente variável e pode ser feita de diversas formas. Eu irei me deter a essa utilizada pelo Miami, pois é uma das mais comuns que a gente consegue observar. Ela também mantém um time agressivo, porém seguro, tá? Apesar dos erros individuais, né, nessa jogada que acabaram culminando então no avanço dos Bears. Vamos lá. Vamos observar então uma divisão dos jogadores por função. E nessa jogada aqui, os Dolphins então vão utilizar um esquema que eles vão utilizar 3 safeties, tá? 2 force players e 6 coverage players, tá? Esses são nomes que eu estou utilizando, tá? Para a gente entender um pouquinho mais, tá? E facilitar a nossa ideia geral sobre esses jogadores, certo? Bom, esses 3 grupos de jogadores têm funções diferentes na jogada. Aqui o time de kickoff vai utilizar então os 2 jogadores da extremidade como safety, tá? E também o kicker, ou seja, esses jogadores eles vão avançar, porém eles vão ficar um pouco atrás e eles têm uma função de impedir um avanço mais longo. São os caras então que vão dar essa segurança ao time de chute. Então eles vão formar essa segunda linha um pouquinho mais atrás e garantir, né, que o time de retorno não avance muito no campo. Os 2 force players utilizados aqui são os jogadores imediatamente para dentro dos safeties, ou seja, o número 2 de cada lado. Esses 2 jogadores têm uma função de extrema importância, pois eles precisam garantir as laterais e forçar o retorno para dentro deles, que é onde serão postos os covered players, ou seja, quem é force, ele tem a obrigação de garantir que nada passe para fora dele. Assim, então, mantendo o retorno onde o time de chute quer, beleza? Por fim, mas não menos importante, teremos, né, os nossos 6 covered players. Esses são os caras encarregados de dar o tackle. Esses jogadores precisam ler o retornador, contar com o trabalho então dos 2 force players e serem extremamente agressivos. Eles precisam ter um rigor altíssimo nas zonas do campo e respeitar a sua lane de perseguição. Não podem sair delas nem invadir a do seu companheiro, pois isso causa conflito na proteção e pode ceder um avanço. Então, a eficiência do trabalho desses caras dita um retorno atrás ou à frente da linha de 20 e 25 jardas. Vale destacar novamente que essa é uma estrutura utilizada, é apenas uma das possibilidades. É possível mudar o número de safeties, o número de force, o número de cover players e também a posição que esses caras vão sair,
né, no seu alinhamento no momento do chute, certo? Vamos observar então mais uma vez o vídeo, tá? E aí a gente vai poder observar o trabalho dessa unidade como um todo. Vejam como os safeties ficam um pouquinho atrás, formando então praticamente essa segunda linha. Observem também o trabalho dos force players. Vejam como eles ficam bem por fora e garantem que nada passe perto da sideline. E por fim, também observem então a movimentação dos 6 cover players, como eles ficam um pouco à frente, tá? Lendo diretamente o retornador, sendo os caras então que vão diretamente para o tackle, beleza? Agora de forma mais direta para o trabalho nessa jogada. Observem agora, vou voltar aqui no início, observem, tá? O primeiro cover player da esquerda, o número 46. Para sair do bloqueador, ele acaba entrando muito no campo, ocupando o espaço do 45 e perdendo a sua lane. E foi exatamente ali que o retornador acabou achando um espaço para correr, mostrando então a importância de respeitar fielmente o seu espaço de proteção. Além disso, nessa jogada, o safety também acaba errando o tackle e isso, né, dá ainda mais jardas ao time de retorno, que acaba então sendo contido apenas pela volta de um cover player que estava lá no lado oposto da jogada. Então, por isso, né, com esse erro de proteção de lane e erro de tackle, que os Bears acabaram ganhando muitas jardas nesse retorno. Resumindo então, o time de kickoff, tá? Nós precisamos saber o que fazer, né, conforme o setor do campo que a gente esteja, tá? E qual é a nossa função pré-definida na jogada. Se eu vou ser um safety, se eu vou ser um force ou se eu vou ser um covered player. Assim, então, nós conseguimos ter um bom desempenho. Beleza?